Gente, o sorteio é o seguinte, ó, esse livro aqui, ó, Como Lidar com o Adolescente. Aqui está respondão, mas o livro todo no contexto é Como Lidar com o Adolescente, com um filho rebelde, respondão e desobediente. E também aqui dentro tem um conteúdo com o filho dos outros também. Você quer participar do sorteio do livro? É simples. Vai lá no meu Stories, tem uma caixinha de pergunta lá. Qual é o código? Eu vou dar o código no meio da live aqui, eu vou soltar o código de hoje. Você já vai participar do de hoje também. Gilson, eu queria participar do de ontem, ainda dá tempo. A live está salva lá no meu Instagram, no IGTV. Pega a live de ontem, assiste lá, pega o código, insere lá e já faz parte do sorteio. Cara, a Pamela já vai ganhar o livro lá, já mandou o endereço, tá de Sorocaba, né, Pamela? Caramba, que legal. Você gerou filho, amou, ensinou, corrigiu, orientou, mesmo assim se tornou um respondão desobediente e rebelde. Não se desespere, pois tem solução para isso. E aí o livro tá aqui, é bem legal. Então, hoje já fica a dica aí para você entrar e já participar disso, tá bom? Lucinéia, bom dia para você também. Vamos que vamos, gente. Hoje eu vou falar por que meu filho não gosta de estudar. Né? Muitas pessoas enfrentam essas dificuldades, né? O filho não gosta de estudar, tem dificuldades para estudar e os pais passam por esse grande desafio, cara. É um desafio. Inclusive, eu vou dizer mais para vocês, o desafio ainda é tão grande que professores têm dificuldades de ensinar os próprios filhos. Olha só. Eu conheço. No ano passado, né, quando no auge da pandemia do ano passado, eu tinha feito um post, era, sei lá, 3 da manhã. E um amigo, professor, me mandou uma mensagem dizendo, Gilson, você pode falar? Eu falei, claro que eu posso. Aí ele disse assim, Gilson, é o seguinte, cara, eu preciso de ajuda, irmão. Eu tenho 2 crianças e... eu não sei o que fazer, cara. Elas não dormem, eu tô alucinado, eu não sei o que fazer, me perdi a mão. Eu falei, cara, ó, não gosta de estudar, não dorme no horário. E ele é uma autoridade, cara. O homem é uma autoridade, ele faz parte de uma comunidade, uma igreja, né? Ele lidera a igreja. E outra coisa, ele lidera pessoas. Eu tô falando isso para você ter uma ideia, né? E ele é professor do ensino médio. Então ele dá aula para adolescentes. É difícil controlar adolescentes na sala. E ele controla a sala de adolescentes. Só que ele não conseguia controlar os próprios filhos, 2 filhos. Então você vê que é um desafio para todo mundo. No quesito estudar. Principalmente porque a criança, quanto menor, mais distrações ela consegue ter aí, né? O período de concentração, né, é muito pequeno, é pouco. E aí, quando você vê, ela já não quer mais aquela atividade, ela quer uma outra atividade. E nisso vai pulando de atividade em atividade, né? Graciosa, beijo no coração. Janete, beijo no coração. Então vamos lá, o nosso tema de hoje ele é muito importante. Eu quero investir bastante tempo nisso, a galera tá entrando ainda aí, né? E vamos que vamos então. Ó, só lembrando que a palavra-chave vai estar aí, tá bom? Para você. Entra lá depois no Stories, já sabe como é que funciona, digita lá a palavra-chave e a Pamela ontem já ganhou o primeiro sorteio. Tá lá também o sorteio, a gente, né, gravou o videozinho do sorteio para ter todo mundo aí falar assim, poxa vida, não teve uma escolha, né? A gente deu um prazer, né, em fazer isso. Raquel, beijo no coração também. Então vamos lá. Meu filho não gosta de estudar e a maioria das crianças não gostam de estudar. Por que isso, cara? Por que isso acontece? O primeiro ponto é o seguinte, que muitas pessoas elas têm dificuldades de... Vou rasgado, vou direto ao ponto mesmo, assim, sem milonga no caburetê, sem rodeio, sem querer massagear ninguém. Posso falar a verdade, de verdade mesmo? Olha só, as crianças nos dias de hoje, elas têm muitas dificuldades em aprender, em querer estudar, porque elas não conseguem aprender. Por que as crianças não conseguem aprender? Porque tem muitos pais impacientes e intolerantes. Ai, Marcinha,
Beijo no coração, viu? Márcia e Gerson, beijo no coração de vocês aí, tá? Muitas crianças não conseguem aprender porque pais impacientes e intolerantes. Ele tem tempo para tudo, ele tem paciência para tudo, mas ele não tem paciência para ensinar o filho. Claro que existe alguns poréns, né? Por não saber uma matéria, por não lembrar, por não conseguir acompanhar, por não ser alfabetizado, quer dizer, existem milhares de poréns aí, né? No entanto, quando você para pensar, a criança, ela precisa que se tenha paciência com ela. E a criança, ela aprende gradativamente. Agora, existe um segredo, esse segredo ele é muito importante. Existe um segredo que vai ser determinante se o seu filho vai querer aprender ou não, né? E ele começa lá na infância. Lá na primeira infância. Quando você interrompe isso, você automaticamente interrompe grande parte do aprendizado da criança. O que é esse segredo? O segredo é ensinar o seu filho a aprender e querer aprender. Olha só, ensinar o filho a aprender e querer aprender. Mas Gilson, ficou confuso, eu não consegui entender essa parada aí. Simples, eu vou colocar exemplos para você que você consiga entender melhores. Ó, ensinar o seu filho a aprender, vamos voltar lá quando ele era bebê. Tudo que a criança, qual que é o primeiro tato da criança? É a boca. Cara, quando ele é bebê, quando ele está crescendo, ele não sabe falar, ele não tem coordenação motora, o tato dele ainda, ele tem muita dificuldade. Tudo, se você parar para lembrar ou perceber, essa criança, ela tem tudo que ela leva à boca. Então, toda a sensibilidade dela, todo o aprendizado, todo o conhecimento, tudo está na boca. E depois vai ser o tato, vai ser tudo pegar, ela quer pegar as coisas. E aí você pega lá, então, o casal de velhos, né? Vou falar velhos porque pode ter 20 anos, mas pode ser velho também, né? É diferente de idoso. Inclusive eu fiz uma palestra na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, na comemoração dos idosos lá e tal. E naquela ocasião, uma palestra linda, foi aplaudido em pé, gente, foi um orgulho para mim. O que acontece? Porque quando você vai fazer uma palestra para idosos, você só vai falar de direitos e deveres, né? Não, cara, tem que mostrar a alma, né? O que existe na alma. Porque você acha que é idoso, não tem vitalidade, não tem vigor, não tem sonhos, não tem planos, não tem desejos, não tem... Claro que tem, cara, meu Deus, isso é maravilhoso. Aí esse idoso... Eu perguntei para eles, cara, se você não soubesse sua idade cronológica, quantos anos você teria? Se você não soubesse a sua idade cronológica, quantos anos você tem na sua certidão de nascimento? Quantos anos você teria de fato? Né? Tem gente que tem 20 anos que entende que tem 60. Tem gente que tem 60 que entende que tem 20. Isso depende muito da tua vitalidade, do seu desejo, do seu humor, dos sonhos, do espírito aventureiro. Agora, tem muito pai novo que é velho, né? O cara tem a idade cronológica dele é baixa, lá na certidão de nascimento dele a idade é pequena, e esse cara ele não consegue, de repente, ter a percepção de que tudo que está ao redor dele é importante para que as coisas aconteçam, né? Na vida do filho dele e tudo mais, que tudo é uma oportunidade. Veja só, quando você pega uma criança que você fica para ela assim, aqueles velhos, né? Pai velho. Cara, tira a mão daí, não pode pôr a mão aí. Ó, nós vamos lá na casa da avó, tira a mão, para. Aí vai dar um tapa na mão da criança para a criança não pegar o negócio, né? Cara, o pai paciente, essa criança, ela quer aprender, ela deseja ter o conhecimento. O que eu tenho que fazer? Paciência para ajudar essa criança lá nos primeiros passos. Eu tô falando de lá um toquinho, cara. Ajuda a criança. Eu tava até falando com o Ralph aí, eu fui lá no sítio dele e tal, e o Ralfinho tava lá brincando. Cara, o menino, na liberdade que ele tem no sítio, de brincar
com a planta, com a terra, mexer com a água. Esse tato, esse andar descalço na grama, brincar com o cachorro, rolar no chão, essa coisa de aguar as plantas, contato com a natureza, isso é maravilhoso. Tem uma terapia que é pouco conhecida e pouco usada, né? Que é a ecoterapia, junto com o contato com o animal, né? Com o cavalo e tudo mais, né? Cara, essa terapia é sensacional, ajuda muitas crianças nesse contato. Essa terapia é sensacional. E é coisa de tato, de contato, de você sentir o animal, aquela coisa assim viva, sabe? Isso é necessário. A criança, quando você pensa assim, cara, por que meu filho não gosta de estudar? Porque é chato pra caramba. De verdade, cara. Olha só o que eu vou dizer pra você. Presta atenção, olha o que eu vou dizer pra você. Nós temos estruturas do século XIX, sim ou não? Patrimônio tombado e tal. A estrutura já é ruim. É sala como auditório, cadeira enfileiradas, né, para otimizar o espaço, cheio de crianças, uma professora, se for particular, você vai ter 2 auxiliares, alguma coisa do gênero, com metade da sala do que tem lá no município, no estado. Você tem que copiar uma lição da lousa. Peraí, cara, mas a lousa é do século XIX, cara. É uma coisa que você vai lá na frente, bota lá e tal. Caramba, mas como é que vai ser? Como é que é o futuro? Como é que você já parou para pensar no futuro? Como é que vai ser o futuro, gente? Como é que vai ser a ideia de futuro? Como é que vai ser aquela situação assim de tipo, cara, eu tenho... será que eu vou ter papel e caneta na mão ainda? Ou será que... Eu não sei se você sabe, vou dar até a dica para você. Se você pegar o seu celular, pega o seu celular, você vai aí... no próprio celular, você vai no Word, né? O Word é aquele que escreve os textos e tal. Você vai no Word, existe uma tecla que você aperta, você fala e ele vai escrevendo tudo que você quer. Vai escrevendo. Você vai falando, escrever livro ficou fácil, entendeu? Você vai falando e ele vai digitando sozinho para você. Isso também tem no computador, né? Eu acho que tem você tem que fazer um caminho pelo Windows, mas o Mac, né, ele já tem isso já instalado com uma tecla só. Pof, você aperta lá e vai falando, o computador vai escrevendo sozinho aquilo que você quer que ele escreva. Ou seja, cara, o futuro é isso. Aí você pega uma criança que tem todo o futuro na mão, que tem toda uma tecnologia na mão, né? Não é o Atari que você jogava lá, né? O Mega Drive que você jogava lá atrás. Não é os saquinhos de areia que você brincava na infância. Agora o cara pega um celular, um tablet, um computador, ele tem tudo, absolutamente. Ele trabalha reflexo, ele trabalha raciocínio, ele trabalha lógica, ele trabalha cálculo, ele trabalha um monte de coisas. As crianças são alucinadas por Free Fire. Não sei se é o caso do seu filho ou não. As crianças são alucinadas por Fortnite. As crianças são alucinadas por jogo da cobrinha. As crianças são alucinadas. Porque são jogos interativos, que você se conecta com outras pessoas no mundo inteiro. As crianças são alucinadas por TikTok. Por quê? Porque a impaciência é muito grande e o TikTok é para todo mundo. O TikTok ficou uma coisa assim de tipo, cara, você passa o dedo e já vem um outro vídeo. Eu não gostei daquele vídeo, passa o dedo e vai para cima. E você vai começando a reunir diversos vídeos muito rápidos. O consumo é muito rápido porque os vídeos são rápidos. Não existem vídeos longos, né? Às vezes você coloca lá parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, mas é cansativo. Só assiste quem quer de verdade. Então quando você começa a observar, a criança ela tem um mundo muito diferente do que é o ensino dentro de uma escola, que é as estruturas do século XIX. Qual que é a metodologia usada? Do século XX. É gente igual a gente que pensa no giz e na lousa ainda. Então não houve uma reciclagem. E quando chegou e isso eu tenho como provar, tá? Eu tenho documentos que foram enviados chamando a educação para um avanço tecnológico que precisava atualizar esses ensinos, né?
trabalhar as crianças de forma... Eu fiz esse projeto e apresentei, é registrado e tudo mais. Mas enfim, quando isso tudo começou a entrar, ia até entrar em vigor, entrou a pandemia todo mundo teve que se achar, mas tem professores que hoje estão literalmente passando por dificuldades, dificuldades emocionais, por ansiedade, porque não sabe lidar com aquela situação. E não saber lidar com uma situação tal é muito difícil também. Então quando você pensa assim, cara, meu filho não consegue estudar. É claro, cara, nós temos estruturas do século XIX, metodologias do século XX, que é aquela coisa do giz, do papel e da caneta. Fazer a criança copiar um monte de lição, né? Eu não lembro se a palavra correta é copista, se alguém puder me ajudar aí. Aquela pessoa que só copia. Ela não aprende nada. Entendeu? Didaticamente é bom, eu vou escrever e eu vou lembrar, mas você não ensina a criança a pensar, você ensina a criança a copiar. Então, essa criança que só faz a reprodução, que só faz a cópia daquilo que é lhe dado, ela não tem estímulo de aprendizagem. Então uma criança, por exemplo, por que meu filho não gosta de estudar? Porque ele não tem estímulo de aprendizagem. Ele não é estimulado. Me fala uma coisa legal que ele vai usar. Me fala uma coisa legal que você está vendo que ele está estudando que é legal que você vai usar. Cara, tabuada, tudo bem, meu. Vamos decorar tabuada, tá tudo certo. Tabuada é necessário. Vamos decorar tabuada e aí que vai. Mas são situações assim, né? Que fazem as dificuldades do ensino. Agora pensa só. O seu filho está passando por uma pandemia, está em casa e aí você vai... chamar ele para fazer a lição ou estudar e tal. Tá bom. Ele vai parar uma brincadeira para fazer lição. Ele vai parar uma coisa muito legal para fazer uma coisa muito chata. Por quê que se torna chato? Porque os pais que falam no imperativo vão dizer o seguinte: você precisa estudar. Porque se você não estudar, você vai apanhar, vai lá e pega o chinelo e tal e bota a criança. Não existe aquele estímulo. Que criança que gosta disso? Imagina o seu chefe fazendo isso com você. Você tem que fazer porque senão e tal. O chefe é legal, né? Porque eu vi o Karnal fazendo um vídeo, né? A família é chato, amigo é chato, colega de trabalho é chato, o chefe é chato. Não, mas o chefe é chato, mas ele paga o meu salário. Então o chefe já entra numa outra condição. O chefe é legal. Eu achei o bico, né? Esses caras têm cada tirada que é muito boa. Agora, tipo o chefe da tribo, cara. Ele vai lá e vai falar e faz aí, não tem paciência com o tempo da criança. Então é preciso fazer uma análise que crianças têm, cada uma é diferente da outra. Ok? Você não é bom em tudo, o seu filho também não é bom em tudo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você não é bom em tudo e o seu filho também não é bom em tudo. As pessoas não são boas em tudo. Então, muitas crianças terão deficiências na parte da matemática. Outras vão ser muito boas em matemática. Outras vão ser ruins em geografia. Outras vão ser muito boas em geografia. Né? A gente não sabe tudo, a gente não tem habilidade para tudo, mas aquelas coisas que a gente não sabe e não tem habilidade não se torna impossível nem difícil de aprender, só depende do estímulo e de como eu vou aprender. Por que educação física era um negócio que eu não perdi uma aula? Porque era muito legal. Agora, por que fazer aula de matemática e outros é ruim? Porque eu não tenho estímulo de aprendizagem, de aprendizado. Eu preciso ser estimulado para eu aprender. Eu tenho que ter um estímulo. Qual que é o estímulo? Ensinar a aprender e querer aprender. Então, quando você tem uma criança pequena, você que tem uma criança pequena, por exemplo, você tem que estimular essa criança para que ela aprenda hoje. Então, ensine ela, estimule ela a aprender. Cara, pega um quebra-cabeça daqueles, sei lá, de 10 peças, 8 peças, 6 peças, não sei qual a idade do seu filho. Pega um quebra-cabeça pro filho pequeno, né? Pega um quebra-cabeça daquele de 6 peças, ele vai adorar fazer o quebra-cabeça. Ele vai amar fazer o quebra-cabeça. E ele vai o tempo todo ficar, vamos brincar. Ele vai adorar, ele não sabe ler, mas ele vai adorar te contar histórias.
Porque quando você conta história para ele, ele quer retribuir isso para você. E isso é muito legal. Então ele vai fazer isso para você porque ele quer retribuir essa história. Bom, contudo, você precisa, além do estímulo, né, criar uma didática, porque a didática hoje para estímulo de aprendizagem é muito ruim. E outra coisa, cara, eu tenho que fazer a lição, eu tenho que fazer as coisas por prazer, não por obrigação. Ninguém gosta de fazer isso por obrigação, né? Então, para os pais, cara, dentro de casa virou um desafio muito grande. Por quê? Porque tem muitas distrações. Hoje você está dentro de casa em pandemia, você tem a televisão, que é uma distração, você tem jogos, que é uma distração, você tem o celular, que é uma distração, você tem o cheirinho da comida, que é uma baita distração, né? Quem que aquele cheirinho de café, aquele cheirinho de alho e cebola queimada ali enquanto você vai fazer o arroz e tal, enfim. E precisa você isolar isso. Essa é uma dica. Isolar isso. Criar um ambiente preparado para aquilo, né? Fazer aquela rotina. Agora, tem rotinas que são ruins. Cara, Gilson, eu não tenho como criar um ambiente para isso. Tem sim. Você não precisa ser perto da televisão, não precisa ser perto de um celular. Desliga o celular para não fazer plim-plim. Enquanto o filho está fazendo a lição, você não precisa ficar no celular. Você pode estar ali do lado dele, né, auxiliando, incentivando. Cara, e aí você quer ver uma criança voar nisso, cara, você não ser um pai cansado, aquele pai que está despreparado ou cansado, sabe? Ser despreparado, cara, talvez você não saiba, e isso tudo bem, é relevante, mas e quando você é aquele pai que pai cansado? Cara, você trabalhou o dia inteiro, Gilson, é difícil, porque eu trabalhei o dia inteiro e agora? O que eu vou fazer? Vou fazer mais uma lição e tudo mais? Cara, tem que ter paciência para ensinar. Imagina que um professor, ele ganha para isso, óbvio, né? Mas às vezes ele não tem paciência com o próprio filho. O professor tá ali, ele não pode bater no filho, não pode gritar, ele não pode com o filho dos outros. Ele não pode gritar, ele não pode esbravejar, ele não pode humilhar o filho dos outros. Ele tem que estar ali e orientar nessa condição, né, o filho dos outros. Ele tem que ter muita paciência, mas não tem paciência com o próprio filho. É triste isso, mas é uma grande realidade. Agora, como que uma criança ela aprende a gostar de estudar? Você ensina ela a aprender e querer aprender. Como que você faz isso? Não deixando de incentivar essa criança. Você precisa incentivar a criança o tempo todo. Há uma leitura, mas a criança só aprende com exemplo. Então você tem que voltar a ler. Ah, meu Deus, você nunca terminou um livro, é isso? É verdade? Que judiação, meu pai! Nunca terminou um livro, que triste isso, né? Ai, meu Deus, como é que vai cobrar do filho para ele ler um livro inteiro se o seu costume é não terminar as coisas que você começa? Como é que eu vou falar para um filho, você precisa fazer se o pai não faz? Cara, a gente aprende com exemplo, né? Então não adianta você só esbravejar, cobrar. Você tem que ajudar, você tem que ensinar a criança a pensar. Ensine a criança a pensar. Prepare o seu filho para pensar, não para reproduzir, certo? Ensine ele o mundo que existe por trás de um livro. A imaginação pode ir longe. Às vezes você fica olhando o seu filho brincando ali e tal. É claro que você não tem o tempo todo para fazer isso, mas hora ou outra, entre no mundo dos Legos com ele, cara. Os bonecos falam, sabia? Os carros falam, né? Os amigos que estão ali e tal, eles falam. E aí o cara tá falando sozinho, interagindo sozinho. É importante que você veja isso. E é necessário para a criança, entende, né? Entende isso ou não? Então, olha só, você tem alguns segredos que eu quero te dar aqui, olha, 5 segredos aqui que vai te ajudar bastante nisso tudo. Por que seu filho não gosta de estudar? Primeiro que é chato pra caramba, né? E aí a gente tem que mudar o método, tem que fazer disso divertido. Mas não adianta, de repente você não gosta de estudar também, você vai falar mal dos estudos. Não fale mal dos estudos, fale bem dos estudos. Esse é o primeiro segredo. Fale bem dos estudos, fale bem para ele dos estudos.
O segundo ponto é ensine ele a aprender. Cara, ensina a criança a aprender. Você quer ver a criança se interessar? Pega uma madeira qualquer, pega uma madeira, um pedaço de pau que você achar na rua. Vai lá e pega uma serra. Pega uma serra e começa a serrar uma madeira. Essa criança vai estar perto. Então, ela vai ficar super interessada naquilo que você está fazendo. Mas o que você está fazendo? Nós vamos construir aqui um brinquedo. Faça qualquer coisa, eu não sei. Use a criatividade. Gilson, mas eu não sei fazer com madeira. Faz com papelão. Pega o papelão, faz um origami. Entende? Origami é legal. Gilson, mas eu não sei fazer nada disso. Vai lá no Mr. Maker. Pronto. Vai lá no YouTube e digita Mr. Maker. Mr. Maker é um cara que... eu não sei se é da Disney, o que é, que esse cara, ele ensina você a fazer coisas com caixa de ovo, com durex, com cola, com folha, você vai usar tesoura. Pega um vídeo do Mr. Maker e fala, filho, vamos brincar disso aqui. Cara, ele vai adorar, e inclusive é o seguinte, ele vai amar o pai e a mãe. A partir daquele momento, ele vai te encher o saco todo dia, todos os dias, para que você faça algo com ele. Vamos fazer arte hoje. Quer dizer, é o estímulo ao aprendizado. Agora, isso pode ser feito com a matemática? Pode ser feito com a matemática. Isso pode ser feito com geografia? Pode ser feito com geografia. Existem formas para tudo. Ou seja, estimule ele a aprender, ensine ele a aprender. A terceira coisa, relacione conteúdo com coisas que ele goste. Entendeu? Ele gosta do Free Fire. Relacione coisas que ele gosta com Free Fire. Até um dia que você fala, mas eu não aguento mais esse Free Fire. Não adianta, cara. Todo mundo entrou nessa moda. As crianças entraram na moda. Você precisa estimulá-lo a sair disso. Mas não adianta você querer ameaçar com chinelo, cortar celular e tal, aquela coisa toda. Eu lembro que quando saiu o filme Os 13 Porquês na Netflix... foi uma bomba, porque havia naquele momento muitos adolescentes se suicidando e tal, e era uma série que a menina se suicidou porque ela sofria bullying, um monte de situações lá, e aí os adolescentes estavam assistindo isso aos baldes. Da pré-adolescência para adolescência, já entendia muito bem, estavam assistindo aquilo. E o pai, eu fiz muitas palestras naquela época, e os pais falavam assim, cara, a Kellyzinha, cheguei atrasada, tá na hora, Kelly. Ai. Aí o que acontece? Quando você pensa assim, cara, criança não faz nada disso, meu filho não faz nada disso, porque eu não tenho Netflix em casa. Cara, você pode até não ter a Netflix na tua casa. O problema é que ele vai usar do amigo, do primo, do vizinho, ele vai usar senha e login e vai assistir no seu celular e você nem sabe, porque o aplicativo está lá, mas você nem se ligou que as coisas acontecem. Então eu falei muito sobre isso. As crianças têm esse estímulo, cara, de fazer as coisas, e aí quando você disser que é proibido, ela vai fazer. Olha só, vou falar uma coisa para vocês, me fala aí, se tiver alguma criança aí junto com você assistindo, você me pontua aí. Eu queria que ela não ouvisse isso. Eu vou dar aí uns segundos para você. Diga aí, tem criança? Sim. Só escreve sim para mim, que aí eu não vou falar o que eu tenho que falar. Senão, eu vou falar uma coisa para você do cunho conjugal, tá? Eu vou falar de vida sexual, mas então não dá para falar se tiver criança aí na live. Entenda. Aí uma outra coisa, vou esperar um pouquinho. Não, tá bom. Se tiver sim, põe sim. Eu vou esperar aí um minutinho, senão eu vou... A Ariane está falando, tem sim! Tá bom, Ariane, então vou segurar a onda. Vou falar em código para vocês, tá bom? Imagina o seguinte, na sua vida, você vai namorar com o marido. Imagina que você vai namorar com o marido, com a esposa e tal, e as estruturas do século XIX. Estão entendendo, né? Agora já tá, né? A estrutura é do século XIX, a metodologia é do século XX. Só que não muda a metodologia. Né? É giz e lousa, cara? Não, você tem que ter criatividade. Hoje modernizou tudo, as coisas são... modernizou não, né? As coisas continuam as mesmas. Mas você pode usar criatividade, ok? Mas não usa criatividade, sabe por quê? Porque são cansados, né? Nessa vida íntima, né, de namoro entre marido e mulher,
você precisa ter criatividade, cara. Se você não tem criatividade, você vive mesmice, fica chato. Ah, não, hoje eu tô cansado. Não tem estímulo. Que estímulo você tem de fazer? Ah, não, eu tô com dor de cabeça, eu tô... então sempre vai ser assim. Agora, quando você usa a criatividade, quando você tá muito afim do aprendizado, e aí tem que deixar aprender também, você vai aprender muitas coisas. Você vai aprender matemática no namoro, vocês estão entendendo, né? Assim ou não? Vocês vão aprender anatomia. Isso é legal, cara. Vai conhecer cada parte, né, do corpo, vai conhecer a unha, vai conhecer embaixo da unha, a ponta do dedo, vai conhecer onde passam as veias, vai conhecer aonde tem os lábios, aonde... Vocês já entenderam, eu não preciso mais falar nada. Mas é isso, cara. Sensacional quando você tem o desejo de aprender, né? Ah, você tá rindo, né, Suzete? Misericórdia, que eu tô tentando falar em código, porque você é criança, não pode entender. Mas é isso, você tem que aprender, você tem que fazer coisas diferentes. O estudo é a mesma coisa. Você quer ensinar uma criança, relacione conteúdos do que ela gosta, né? Do que ela tem ali. Agora, existem crianças que têm dificuldades, que você precisa entender a dificuldade do seu filho. Isso é primordial. Seu filho está com dificuldade na matemática, ele não consegue entender a matemática. Eu, quando era conselheiro tutelar, eu recebi uma garota, né? Tinha 14 anos, 13 para 14 anos. E aí ela chegou lá no meu gabinete porque a escola mandou um aviso que ela era muito indisciplinada. O que é indisciplinada, né? Essa menina, ela ficava... Vocês estão entendendo, né? Vocês dão risada. Deu para entender. Foi bem no código. Foi bem no código. E essa menina indisciplinada, o que é indisciplina? Vamos entender. Chama a família. Aí eu notifiquei a família, porque todas as escolas eu dava respaldo, né? Chamei a família e tal, e quando a família chegou, conversei e tal, o que está acontecendo? Aí a menina falou, porque ela não fica na sala de aula, ela só fica nos corredores e tudo mais. Aí beleza, como eu tenho assim, né, eu tenho que ter um tato, tem que sair, aí ela falando, sair da mesmice, sempre. Como eu tenho muito tato com isso, e estudei bastante sobre o assunto, né, aprendi muito, né, ao longo do tempo, eu fui conversar com essa... Foi muito bem, a Denise falou, tá vendo? Foi um código muito assim, muito fino, mas deu para entender, claro, gente. Ai, meu Deus, Reginaldo, abraço, irmão. Aí o que acontece? Quando você pensa na menina, o que é indisciplina? O que a escola está pensando, né? O que a escola está pensando que é indisciplina? Aí eu trouxe para dentro, falei com a mãe e tal, depois fui conversar com a menina, e aí essa adolescente, eu falei, cara, conta para mim, eu sou a última instância, eu posso te ajudar, mas assim, eu tenho que te ajudar até para que você consiga alcançar uma solução para esse seu problema. E aí eu ganhei a confiança dela e ela começou a me contar por que ela ficava fora da sala de aula. Olha que interessante, gente. Por que ela ficava fora da sala de aula? Olha só. Porque dentro da sala de aula, ela era uma criança, uma adolescente que não sabia ler nem escrever. Pensa nisso. Ela não sabia ler e nem escrever. Então, quando ela ficava dentro da sala, a professora cobrava que ela fizesse alguma coisa. Ela não sabendo ler e escrever, olha só, com 13 anos para 14 anos. Não sabendo ler e escrever, o que ela fazia? Ela ficava fingindo que estava fazendo a lição para ludibriar a professora. Pelo menos ela sai da marcação cerrada. Só que os amigos, sabendo que ela não sabia ler nem escrever, o que eles faziam? Começavam a zombar dela. Que ela estava fingindo que estava fazendo a lição e tal. Eles sabiam da deficiência dela, do problema dela. E aí vem essa situação. Cara, o que ela fazia? A menina saía da sala de aula. Por que eu vou ficar na sala de aula? Sofrendo a afronta de um professor e afronta. Eu não quero ficar fora da sala de aula, eu não quero ficar fora da escola. Aí eu vou ficar no corredor. Porque ali ninguém zomba de mim. Entende?
Quando você descobre uma coisa dessa, que ela nunca disse isso pra ninguém, ok? Ela deve ter dito pra mãe, pro pai, pro professor, mas ninguém tomou uma providência. E aí que estão as dicas aqui pra você. Como conselheiro tutelar na época, e muita gente não sabe disso, seu filho precisa de um psicopedagogo, o conselho tutelar vai ter que te ajudar nisso. Porque o direito dessa criança está sendo violado, o direito de aprender. Então ela precisa de um especialista. E esse especialista tem que ter na rede pública, porque criança e adolescente é a prioridade absoluta. O seu filho não consegue aprender, ele tem dificuldades no aprendizado, você precisa de um especialista. E quem vai garantir esse especialista? O município. O município não deu esse especialista, conselho tutelar no município. O conselheiro tutelar, e se tiver problema, manda um WhatsApp para mim, que eu te auxilio em tudo. Absolutamente tudo que você tiver necessidade, eu vou te auxiliar. Inclusive é o seguinte, tem aí na bio... A bio é que você clica no meu nome no Instagram ou no TikTok, clica no meu nome, vai aparecer minha foto e umas coisas escritas embaixo, certo? Psicanalista, neuropsicopedagogo, e tem lá um link, clica no link. Aquele link no TikTok vai falar, é risco de tal. Clica lá, mesmo assim clica lá, que é só para não deixar o link mesmo, o TikTok não gosta. Clica lá. Aí vai aparecer para você um monte de janelinha. Vai ter lá, fale comigo no WhatsApp. Você clica lá, já vai direto no meu WhatsApp. Você não precisa nem inserir meu número. Vai direto no WhatsApp, fala comigo, que eu vou te auxiliar nisso. Como que você consegue um especialista para o seu filho? Um neuropsicopedagogo, um psicopedagogo. Você precisa de um neuropsicólogo, você precisa de um psicólogo, você precisa de um tratamento em específico, você precisa... Enfim, de qualquer maneira, porque às vezes o seu filho, ele não é que ele não gosta de fazer lição, é que ele não sabe fazer. Então ele perdeu um ano, imagina agora a pandemia, cara, o que passaram de crianças sem um menor aprendizado. E é muito provável que o seu filho esteja fazendo revisão do ano passado, sim ou não? Seu filho a matéria que está chegando para ele é uma revisão do ano passado. Então essa revisão do ano passado para ele é isso. Então a dificuldade que existe. Então, entenda as dificuldades do seu filho. Incentive o seu filho. Incentive o seu filho. Opa! Palavra-chave de hoje, incentive seu filho. Incentive o seu filho. Faça ele... é só isso aqui, tá? Palavra-chave de hoje para o sorteio, incentive o seu filho. Ok? Então quem quiser participar do sorteio, vai lá no Stories, no Instagram, clicou lá, vai ter a caixinha depois que terminar aqui. Tem a caixinha de ontem, né? Não ponha na de ontem. A de ontem, se você não está participando, vai na live de ontem, assiste lá, pega lá a palavra-chave, insere lá que o sorteio eu vou fazer daqui a pouco. Coloquei o sorteio ontem, já era no fim da tarde, né? Então, o que acontece? Quando você incentiva o seu filho é a palavra-chave, tá bom? Beleza? Então, para participar, tem que botar a palavra-chave certinha. Incentive o seu filho. Então, o que acontece? Quando ele tem uma deficiência, você não consegue observar, porque às vezes não é maldade da criança, é que ela não sabe mesmo, ela não consegue aprender aquilo, não entrou na cabeça. Você já fez alguma coisa que não entrou na cabeça, você não conseguiu entender? Você fez, mas assim, tipo, eu não consegui entender o porquê disso. Cara, quando a gente entende o porquê, é muito mais fácil, né? Até a educação de hoje, você tem alguns mecanismos que podem te ajudar, auxiliar na educação. Veja só, quando você fala com seu filho, por exemplo... Imagina o seu filho aí, deixa eu pensar aqui, vou dar um exemplo. Nossa mãe, quando você queria fazer alguma coisa, falava, mãe, eu posso fazer tal coisa? Ela falava, não, por que não? Por que não e pronto. Não era assim? Mãe, posso fazer? Não, por que não? Por que não e pronto. Tô falando, acabou, ponto final. Era assim. E isso não sustenta e nunca sustentou a gente, né? Imagina essa geração agora que é conectada e sabe de muita coisa. O que você vai fazer? Cara, você tem que explicar o porquê do não. Filho, olha, deixa eu te explicar. É muito mais fácil. Se eu entendo, eu consigo executar. É a mesma coisa, eu não sei se você trabalha ou com vendas, é representante comercial, tem algum produto, qualquer coisa. Se você não entende do produto que você vai vender, você não consegue reproduzir isso, entendeu? Mas quando você entende do produto, compra a ideia, você vende com facilidade. Se você não compra a ideia, entendeu? Você tem que entender que aquilo funciona para você e é muito legal. Aí você vende a ideia de graça, né? Tem candidaturas de políticos aí que fazem de graça.
Tem outros que tem que pagar, né? Porque não compra ideia. Ah, meu, eu não comprei ideia não, mas eu vou, já que você vai me pagar, eu vou trabalhar para você. E tem um outro que fala assim, cara, eu vou trabalhar de graça para você, porque a sua ideia é fantástica, você defende uma bandeira, você faz e tal. É assim que funciona, entende? Então você precisa trabalhar isso na vida do filho também, explicar para ele o porquê do não, explicar para ele o porquê do sim, ter paciência com ele é importante. Meu filho não gosta de estudar, não é porque gosta de estudar porque não gosta de estudar, é por todos esses fatores que eu falei. Então existe uma série de coisas que precisam ser observadas e se de repente o seu filho continuar com dificuldade de aprendizado, você precisa procurar um especialista. Por quê? Porque não é na marra, não é na cinta, não é no chinelo. Entendeu? Que as coisas vão se resolver. Você só pode revoltar mais ele ainda e ele se tornar uma pessoa rebelde, né? Por que rebelde? Porque eu só apanho, eu não tenho carinho do meu pai e da minha mãe, eu não tenho paciência deles. Cara, você tem um filho respondão, desobediente, rebelde e tal, crie alternativas. Ontem eu não dei para vocês, não foi? Escolhas? Então, dê escolhas. Trabalhe uma coisa junto da outra. Toda essa semana que a gente está fazendo aqui, essa maratona de casamento versus filhos, é muito importante para que se solucione diversos problemas que no fim das contas vai levar problema para o casamento. E lá no casamento você não consegue resolver muitas coisas. Então é necessário que você faça isso, mergulhe nisso e faça isso com toda a eficiência possível, porque você está falando do seu filho, tá? O bem mais precioso que você tem na vida. É o legado que você vai deixar. Seu filho está feliz, cara, isso é sensacional. É adorável ver o sorriso do filho, né? É magnífico quando você vê um filho feliz, um filho sorrindo, um filho se dando bem com outro filho, né? Porque é ruim para um pai e para uma mãe quando você vê dois filhos brigando. Cara, eu tinha diversos temas para trazer. Você vê a dificuldade. Olha só, quer ver dificuldade? Então encontre no emocional. Imagina que o seu filho, vou entrar numa outra vertente aqui que eu acho que vai ser importante. Ó, não sai daí, cara. Presta atenção no que eu vou falar, que é muito importante para que você tenha uma noção, que você consiga captar a ideia do que está acontecendo na sua casa. Imagina que o seu filho, por exemplo, você percebe que ele não quer comer mais. Será que existe um pouco de ansiedade? E toda vez que vai falar de estudo ele sente ansiedade? Será que ele está passando por isso? Presta atenção. E se o seu filho está comendo demais, como é que você vai fazer, cara? Como é que você faz para o seu filho parar de comer? Ele pode estar no momento, numa crise de ansiedade, e você nem percebeu. E eu tenho uma situação que aconteceu há 4 anos atrás, se não me falha a memória, 4 anos atrás mais ou menos, no primeiro dia de aula de agosto, depois de uma férias de 30 dias, depois das férias de 30 dias, um garoto vai para a escola como um dia comum, saiu da escola como um dia comum, voltou para casa e a notícia na cidade foi horripilante. Esse menino se jogou do 13º andar do prédio, do 14º, não lembro que andar, mas ele veio a óbito, ele se suicidou depois de ir para a escola, voltar para casa e aí se suicidou. Cara, como pode nós pais passarmos 30 dias de férias com os filhos e não percebermos que havia algo diferente nele? Você acha que esses pais perceberam? Sim, eles viram os sinais, mas ignoraram os sinais. Ei, olha para mim. Ei, olha para mim aqui. Não, se você estiver dirigindo, não. Não ignore os sinais que são emitidos pelos seus filhos. Não ignore os sinais, ainda que sejam mínimos. Crianças e adolescentes têm problemas emocionais, sim. Depressão é uma doença que precisa ser tratada, sim. Não é frescura. Quando o seu filho chora demais, quando a sua filha se isola demais, quando não quer conversar com ninguém, quando se trancou no quarto, você precisa de ajuda. E se você não souber lidar com isso, procure um especialista, procure alguém que saiba do assunto para poder bater um papo. Porque não é possível você vencer algo dessa monta sozinho, sozinha. Então, quando você percebe os sinais na vida do seu filho, que o seu filho está comendo demais, é o sinal de que ele emocionalmente está sofrendo. Entende?
Tudo bem que tem aquela mítica filho de peixe, peixinho é. Se o pai come muito, o filho come muito. Se o pai lê muito, o filho também lê. Se o pai mas nem sempre isso se aplica. Às vezes os pais são magrinhos, mas o filho não consegue trabalhar o emocional, certo? E os pais não conseguem observar que este filho está precisando de ajuda. E no fim, quando você for levar no médico, o médico vai dizer para você, seu filho não pode comer mais. Cara, você vai matar seu filho, cara. Aí toma um choque. Aí você quer trancar a geladeira, você quer parar. Cara, existe uma disciplina para isso. Mas não adianta você cortar a comida. Meu filho precisa emagrecer, não adianta cortar a comida. O que você tem que fazer então? Você tem que procurar o problema na raiz. Entende isso ou não? Procure o problema na raiz. Gilson, mas como que se faz isso? Cara, eu já fiz aqui para vocês a linha do tempo. Todos os métodos que a gente faz, né, eu e a Carla, o método do casamento à prova de tudo, o método lá, primeira turma, vai lá, tem lá a linha do tempo. Tem lá o método recomeçar. Né? Inclusive tem uma mentoria hoje, gente. Quem está no método Recomeçar, os nossos alunos aí, tem uma mentoria hoje para aqueles que fazem parte da live, nós separamos em grupos. Tem a linha do tempo. Inclusive a Rosilene, não sei se ela está por aí, mas ela mandou assim para mim uma mensagem, escreveu, fez o comentário e tudo, e falou, cara, inclusive eu postei no meu stories, está lá, que ela fazendo a linha do tempo, ela chorou muito, 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 muito. E ela não consegue parar de chorar porque traz à tona toda a infância, traz à tona toda a vida, traz tudo que passou de bom e ruim, tá na linha do tempo da sua vida. E eu ensino passo a passo como é que você faz isso. Aí você encontra onde está a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? A raiz do problema na minha vida, Gilson, depois, o meu filho começou a comer bastante depois que faz 1 ano. Mas deixa eu perguntar uma coisa, você é divorciado? Sou. Quanto tempo? Há 3 anos. Então, cara, a raiz do problema não é 1 ano atrás, pode estar há 3 anos atrás. Porque a criança não sabe como que ela age diante de algumas situações. Por exemplo, tem crianças que não conseguem o aprendizado porque foram abusadas sexualmente na infância. Então elas não conseguem desenvolver um trabalho educacional, acadêmico prazeroso, porque o professor molestou ela. Você nem sabe disso, você nunca soube disso, entendeu? Eu estou falando aqui com um grupo de pessoas e de repente eu estou falando com você, você foi abusada sexualmente, foi molestada por um avô, por um tio, por um pai, por alguém, por um irmão, sei lá, e você nunca contou para ninguém. Nunca contou para ninguém. Talvez muitas amarguras e muitos bloqueios, traumas que você desenvolveu na sua vida e que de repente isso afeta a tua vida até hoje, você não tratou. Você só colocou um pano por cima e disse, eu não quero mais olhar para isso. Mas essa bruxaria tá ali, entendeu? Esse emaranhado, esse nó tá ali. Você precisa desatar esse nó para sua vida andar. E é isso que eu ensino o tempo todo. Quando a gente faz terapia com alguns grupos, ou individual, ou com casal, a gente tem que encontrar a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? Eu preciso encontrar a raiz do problema, que essas coisas aconteçam e traga libertação para essa vida, cara. Porque você pensa que libertação só está ali, né, na igreja e tudo mais. Não, tem coisas que vão ficar no seu emocional também. Espiritual é uma coisa, emocional é outra coisa, psicológico é outra coisa. Tem que entender isso aí, certo? Porque coisas que o pastor vai fazer, o psicólogo não vai fazer. Coisas que o psicólogo vai fazer, o pastor não vai fazer. Coisas que vai tratar... Enfim, cada qual no seu quadrado, né? Então, cada um no seu quadrado. Então, o que acontece? A Pamela está perguntando, tem vídeo explicando como fazer a linha do tempo? Eu fiz a linha do tempo aqui. Eu não entendi a Suzete falando tem sim. Eu não sei se é o psicólogo ou o pastor. Você só confirma para mim que eu já te explico também. Então, o que acontece? Quando você da linha do tempo, as pessoas que estão, acho que só estão nos nossos métodos, tem até o método Recomeçar lá. Essas pessoas que hoje eu vou tratar de um assunto na mentoria do Recomeçar, que sensacional, cara.
É algo assim que muda realmente a vida das pessoas, que trata da linha do tempo, trata de um quadro de sonhos, trata de situações que você pode... Como é que você vai trabalhar isso? Quer ver? Tem uma coisa seguinte. Eu lembro que o Bruce Lee, ele escreveu a Carta dos Sonhos. O Bruce Lee, ele escreveu uma carta na década de 60, que, almejando em 10 anos, se projetando em 10 anos ser o cara famoso. E na década de 80 ele seria o cara que faria movimentos absolutamente... Essa carta que ele escreve é como uma lei de atração, né? Ele atrai para ele, mas ele já tem um objetivo, ele já tem uma meta, como que ele vai chegar lá e tudo mais. Ele traça isso na vida dele. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? A gente vai falar basicamente seguindo essa lei da atração, traçando linha do tempo, como é que você ignora algumas coisas que trazem para você crenças limitantes, como é que você bloqueia isso, elimina coisas da sua vida, mas é necessário que você faça. Olhe para o seu filho e veja os sinais. Então o seu filho muitas vezes está passando por esse problema e ele está emitindo sinais de que ele não está bem. Você precisa observar e ver se ele está bem ou se ele não está bem. Se ele não está bem, se ele está comendo demais e tal, não é porque ele está comendo demais porque ele está com um grande apetite, é porque ele está ansioso. Quem visita a geladeira o tempo todo é porque nem está com fome, está caçando alguma coisa e a satisfação está no comer. Tem gente que a satisfação está no chorar, tem gente que a satisfação está no escrever, tem gente que... Então você tem que entender. O seu filho, por exemplo, ele não está comendo demais, mas ele não sai do game. Ele está jogando game o tempo todo. É porque ele é desafiado no game, mas também pode ser um índice de ansiedade. E ele consegue depositar a ansiedade dele lá. Aí você vai observar ele jogando, você vai ver que ele vai ficar nervoso. Você vai ver que ele vai ficar, que ele pode xingar, você vai ver que ele pode esbravejar, que o sistema, o humor dele vai ter diversas alterações em diversos períodos que ele está ali naquele jogo, que não é normal muitas vezes do seu filho passar. Isso interfere diretamente nos estudos, Gils? Tem a ver com o assunto de hoje? Claro que tem. Claro que tem a ver. Nós estamos falando de aprendizado, estímulo de aprendizado, incentivo no aprendizado, né? E a forma que você ensina, ou aprender e o querer aprender. Agora, você precisa incentivar, você precisa estar do lado, você precisa conhecer. Aquela ideia de que nós temos a mesa e tal e não usamos, ela é muito complexa, porque a mesa era um lugar onde nós olhávamos nos olhos, né? Então eu acho que vale a pena, pelo menos uma refeição fazer à mesa, né? Um café da manhã ou um jantar, talvez. Sentar à mesa todo mundo e deixar o celular na cestinha ali perto da televisão, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Não deixar interromper esse momento sublime de vocês. Então é um momento que depois vocês conectam com o mundo todo. Mas é um momento que vocês têm para sentir se um outro está bem, conversar um pouco, bater um papo, sentir como é que estão. Isso é super importante. E eu vou falar bastante sobre... estou deixando para você responder a amiga. Ah, tá. Depois eu vou terminar aqui agora e já vou para os comentários aí, bater um papo, ver se tem pergunta, dúvida, alguma coisa, tá? Então é isso. Agora, preste muita atenção, esses sinais são importantes, tá certo? Gilson, quais são os sinais que você acha que são mais... os sinais não. Quais são os problemas que você acha que pode trazer? Vou dizer para você. Problemas no relacionamento. O que me preocupa muito, tá? É que 50% dos casamentos que são registrados em cartório terminam em divórcio. Ok? 50%. 50% dos casamentos é divórcio. Se 50% do casamento é divórcio, esses casais que se divorciaram dizendo: meu amor, eu te amo, mas olha só, você merece coisa melhor e eu amo vocês, tá? Olha, fica com tudo e maravilha e tá tudo certo. Não. Normalmente quem vai terminar um casamento, e ainda que se de repente vai até chegar um litígio, por exemplo, é briga, é pau o tempo todo. É um xingando o outro, é um gritando com o outro. Isso não acontece da noite para o dia, não é um dia. Isso são meses e pode durar anos. Xingando, se maltratando, se humilhando, se esbravejando, se agredindo psicologicamente e fisicamente na frente do próprio filho.
esse tem um reflexo muito grande. Isso pode ser um efeito de 6 meses a 4 anos, mais ou menos, para dar um reflexo. Teve uma mulher que me procurou uma vez e falou: Gilson, eu não sei o que fazer, meu filho, eu criei ele na igreja. E agora ele com 16 anos está morando na rua, e ele está nas drogas e tudo mais. Eu falei: poxa vida, né? Do nada, ele começou a ir para a rua e tal. Eu falei: não foi do nada. A senhora acredita mesmo que foi do nada? Porque tem que encarar uma realidade, cara. Ela tem outros filhos, certo? Então, encare a realidade. Quando encara a realidade, é necessário que ela tenha este confronto. É duro, mas alguém tem que fazer. Então, olha só, não é do nada. Ele emitiu sinais de que estava tudo errado. E a senhora ignorou os sinais. Não adianta encontrar um culpado agora, mas nós precisamos encontrar a raiz do problema. Se a raiz do problema for a senhora, é porque tem mulheres que, para evitar que o filho use droga na rua, compram droga para o filho usar em casa. Vai ajudar o filho? Sim ou não? Você não está ajudando seu filho, entendeu? Mas eu falo de drogas um outro dia, se vocês quiserem. A nossa maratona hoje sextou, né? Amanhã é o nosso último dia, então. Eu quero falar sobre a tecnologia, família versus tecnologia. O celular interfere no casamento? O celular interfere na formação do filho? O celular interfere na conexão entre pais e filhos? O celular interfere na vida conjugal, na vida íntima de um casal? O celular, enfim, como é que a tecnologia, como é que tudo isso muda a vida, né, num contexto de uma família da década de 80 para uma família da década de 2020, né? Enfim, 2022, 2030 e como é que vai ser isso daqui para o futuro. Então essa situação é necessária. Agora, o que a gente mais está vendo é problemas emocionais. Olha só, cara, eu peguei uma reportagem essa semana que 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental. Entre eles, os campeões, está aí a depressão e crises de ansiedade. O percentual de pânico, de síndrome do pânico, é pequeno, mas aumenta exponencialmente. Isso consideravelmente é necessário que você olhe para que não passe por isso. Cara, eu não correria o risco de olhar para o meu filho e dizer: cara, ele está fazendo tudo errado porque ele é burro, porque ele é preguiçoso, porque ele é... Não, cara, você tem que entender o que é preguiça, o que é falta de estímulo, o que é não saber. E observe os sinais que o seu filho emite, tá? Porque isso é muito importante e necessário. Mas, enfim, é isso. Quero responder algumas perguntas agora, vou até mudar aqui meu posicionamento, tá bom? Responder algumas perguntas, se alguém tiver aí. Compartilhando a live com várias pessoas. Thelma, beijo no coração. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. A Rose tá aí, a Rose Lima. Beijo no coração. Cleoneide, como é que você tá de Covid, Cleoneide? Tava aí sem vontade de comer, Cleoneide tá com Covid, tá morando por você, viu, Cleoneide? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Você e sua família aí vão estar bem já. Gilson, minha filha é muito calada, isso é ruim, me preocupa. Ô Mércia, você precisa observá-la, certo? Você precisa observá-la, saber como lidar com essa situação, porque não é uma tarefa fácil. Tem que entender por que ela está passando por isso, por que ela se calou, o que aconteceu. Ela sofreu um bullying. Vou contar uma coisa para vocês de uma situação que aconteceu e que vocês vão ficar atentos em relação a isso. E esse é um assunto para amanhã, tá? Que eu vou falar de nudes amanhã também. Nudes é uma prática que veio dos Estados Unidos e tal e que é muito praticada no Brasil, né? O nudes é uma junção de duas palavras que é texto, né? Testing e sex, né? Sexo. Sexting. Então duas palavras, sexo com texto. Então você vai falar E aí veio aqui, abrasileirou essa parada aqui no Brasil e chama nudes. Manda um nudes, né? E aí mandar uma foto nua, uma parte do corpo e tudo mais. E aí aconteceu com uma menina de 11 anos de idade, ela começou a mandar nudes.
Mandou nudes para um cara, caiu num grupo e esse grupo começou a chantagear a menina. Ela se isolou, ela ficou quieta e não queria mais falar com ninguém. Essa menina passou por momentos tenebrosos na vida dela, né? Porque imagina a chantagem de algo que te expõe a família e todo mundo. Essa parada veio, isso tudo depois dos acontecimentos, veio parar em mim. E quando eu soube da situação e tal, já fiz a notificação de todo mundo e tudo mais. Aí quando eu sentei para conversar, a garota realmente tinha feito. E aí eu falei assim, olha, essa é uma dificuldade muito grande, tal. Eu já tinha chamado os pais desceram para falar comigo, entraram no meu gabinete, comecei a conversar com os pais, orientando os pais e tudo mais. E aí eu disse, olha, vocês vão ver aqui cenas fortes que talvez choquem vocês para a vida toda, mas é necessário que vocês vejam e saibam como é que isso acontece, certo? Ela mandou nudes, isso aí, o menino fez uma chantagem com ela e tal, mas aqui não estamos numa qualidade, quando eu chegar em casa ela vai ver e tal. Falei, olha, presta atenção, se você quiser ajudar a sua filha, não é batendo que vai resolver, tá certo? Vocês se descuidaram, talvez você esteja muito preocupado em colocar o alimento em casa, comida e tal, mas as crianças elas precisam de muito mais do que isso, certo? Não é isso que faz com que ela tenha, né, uma natureza boa. Aí, enfim, quando isso acontece, gente, presta atenção na situação. Isso trouxe para ela um isolamento. E esses sinais eram evidentes. Essa menina parou de comer, essa menina se isolou, ela ficou quieta e tal, ficou no canto dela. Por causa do nudes. Sempre existe uma razão, viu, Mércia? Ó, minha filha tem 21 anos, é um doce de pessoa. Mércia, você precisa ter comunicação, você precisa, e não é ser invasiva, mas o bate-papo tem que ser muito claro. Ela está sofrendo porque algum amigo deixou. Tem que tentar encontrar uma maneira de um diálogo qualquer. E a gente não consegue isso perguntando, tá? Não adianta perguntar. Uma pessoa que está muito calada, você tem que se relacionar. O que é se relacionar? Você tem que brincar, você tem que jogar, você tem que comer, você tem que... dizem que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ela, né? Tem gente que confunde o saco de sal com 1 quilo de sal. Não, é um saco de sal mesmo, daquele de 80, tá bom? Então para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ela. Porque o sal são pitadas de sal, né? Que você usa e faz mal para o coração, então quanto menos sal você usar é melhor. Para você terminar um saco de sal com uma pessoa, você... né? Aí o que acontece? Tem que ter relacionamento, Mércia. Você tem que saber com ela, né? Ah, foi depois da morte do pai dela. Ponto. Você já sabe onde está a raiz do problema. Como que você ajuda a filha? Procurando um terapeuta. Ela precisa fazer terapia, ela precisa colocar isso para fora, ela precisa entender, porque tem coisas que ela não vai te falar, ela não vai falar para ninguém. Mas numa sessão de terapia ela pode dizer, entendeu? Numa sessão de terapia ela pode colocar isso para trás. O método Recomeçar, a gente trata muito isso também. Como lidar com a perda de um ente querido. Isso tudo faz com que... Eu estou falando do método Recomeçar tem porque está muito fresco na minha mente, né? Foi eu que desenvolvi o método junto com a Carla e mais um especialista e tal, pensando no ponto a ponto, passo a passo, com que todas as, né, que é muito abrangente, que alguém possa recomeçar. Então esses pontos são cruciais. Eu preciso voltar lá na raiz do problema e entender, liberar isso do meu coração. Não ficar com pesar de tipo, vou chorar por... eu tenho que sentir saudade, né? Mas eu tenho que liberar. A saudade sempre vai existir. Mas o remorso, a mágoa, todo o sentimento prende aquilo dentro de você. E é um nó que só ela consegue desatar. Agora, ela precisa colocar isso para fora. E ela não vai falar com a melhor amiga, talvez, a amiga não vai compreender, não é uma escuta qualificada. E também não vai falar isso com um parente, com um amigo, muito menos com uma mãe. Então você precisa realmente procurar e ajudá-la, porque senão ela fica presa nessas... Como é que a gente pode chamar isso? Vou chamar de correntes. Ela vai ficar presa nessas correntes por muito tempo. E talvez tem gente que nem que se livra disso. Ela ignora, mas fica no inconsciente. Então não tem alegria em nada, não tem, sabe, tudo que vê, se vê um pai fazendo e tudo mais e tal. Não, ela tem que ter alegria e entender que o pai dela foi um presente para toda a vida e tal.
Sou a única amiga dela. Aí, ó, tá vendo? É muito complexo isso, porque mãe é mãe, amiga é amiga. Ela tem coisas que ela não vai contar pra você, né? Porque refere-se a você. Ela precisa realmente se relacionar, ter amizades, outras pessoas e tudo mais. É necessário olhar pra isso, tá? Então, qualquer coisa me manda um WhatsApp depois que a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Então é isso. Sempre tem algo, né, Gilson? Nunca é em vão. A Aline tá falando. Perfeito, Aline. Sempre existe uma razão para tais comportamentos. Isso serve para tudo na vida. Então, tudo, absolutamente todos os comportamentos têm um quezinho. Quando eu recebo uma mensagem, por exemplo, quando você recebe alguma coisa, você tem que fazer uma leitura. Ninguém manda nada em vão. Sempre existe alguma coisa por trás daquilo, entende? Então é necessário que você olhe. Mércia, beijo no coração. Ela está falando, Deus abençoe, obrigado. A gente está aqui para ajudar tudo aquilo que é possível ajudar aqui, né? Por uma live, a gente ajuda mesmo, e tá aí. É necessário que você faça. Você vê, ó, eu pouco falo dos métodos, eu cito os métodos, mas pouco falo. Ainda existe um link aí, você pode entrar no método. Se quiser fazer a mentoria hoje, esse método Recomeçar é para todas essas pessoas, olha. O método Recomeçar, nós conseguimos, inclusive, estamos na semana crucial de dissolver a parceria que nós fizemos, porque as pessoas querem ganhar dinheiro com isso, querem lucrar com isso. E a gente não quer lucrar com isso, a gente quer ajudar. Então nós chegamos ao consenso que não tem que vender isso, né? É um investimento que a pessoa faz, mas tem que ser o valor de uma terapia. Cara, nós conseguimos um método Recomeçar com um valor menor do que uma terapia, certo? Você vai pagar 8, você vai pagar R$ 9,90. Se você quiser fazer em 10 vezes, né? R$ 9,90, 10 vezes de R$ 9,90. Você fala, Gilson, quanto custa no total? Sei lá, R$ 99,00. R$ 99,00, cara, para você fazer, são 6 módulos, mais de 20 vídeos, mais as mentorias, que eu não prometi mentoria, mas eu estou fazendo mentoria e vou ampliar. Você imagina fazendo a linha do tempo, isso, tal. Essas turmas que foram formadas é como uma terapia. Só que a gente consegue fazer isso no coletivo. Cara, você pagar R$ 99,00 por um ano, tendo mentoria, acesso aos vídeos e mais material didático e tudo mais, tendo acesso, podendo conversar e tal, tirar dúvidas, sensacional. A gente fala do método e eu não estou vendendo nada, tá? Tem um link aí se você quiser, tá aí na bio, mas não é nada disso. Estou citando só por quê? Porque é uma forma que a gente encontrou de poder ajudar. Tinha muita gente na live que fala, Gilson, eu quero fazer terapia com você, eu quero fazer terapia com você. Cara, não temos horário, não dá. Isso tudo tem fila de espera e tudo mais, é muito complexo e é caro, né, no fim das contas, para algumas pessoas que estão vivendo um momento como hoje, né? Ó, como faço para participar? Paty, você faz o seguinte, clica na bio aí no meu nome, tá? Clica no meu nome, aí vai aparecer uma janela. No TikTok, ele vai dizer para você, esse site não é seguro. Tem um link, clica na bio, vai ter um link aí. Clica nesse link, ele vai dizer, não é seguro, mas você mesmo assim clica. Vai aparecer para você várias janelas. Tem lá, falar comigo no WhatsApp. A segunda, método Recomeçar. Clica no método Recomeçar e faz sua inscrição ali. Dá tempo ainda de entrar na mentoria de hoje. Mentoria não fica gravada. Mentoria é assim, cara. Tem a turma, nós vamos trabalhar a turma e vamos de cabo a rabo. Nós vamos começar hoje às 21 horas. E assim, cara, quer ficar, fica. Não quer ficar, não fica. Mas nós vamos trabalhar isso o tempo que for necessário. E aí é janela que você interage. Então nós vamos entrar isso provavelmente pelo Zoom. Já baixa o Zoom no seu celular, já vamos lá. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de falar, Gilson, mas e no caso tal? Como é que eu vou fazer? E, Gilson, olha, o meu caso é diferente, é caso tal. Então, no seu caso, é desse jeito que você vai trabalhar, entendeu? Tem gente que terminou um casamento, por exemplo, e quer recomeçar a sua vida. Como é que vai fazer? Cara, eu tô destruído emocionalmente, sentimentalmente. A Rosilene tá aqui. Esse curso de Recomeçar foi coisa de Deus, porque terapia custa caro. Olha só, Rosilene falando. Rosilene, escreve para mim. Você já chegou você já está no segundo módulo, provavelmente. Escreve para mim o que é a linha do tempo para você. O que aconteceu com você na linha do tempo. Só a Rosilene colocar ali.
Eu tenho um filho de 22 anos e nós procuramos um psicólogo para ele. Eu ficava pensando onde que eu errei, mas você acabou de explicar que tem coisas que eles nunca falam para nós pais e nunca vão falar. Onde você errou? Ele está precisando de um psicólogo? Precisa encontrar a raiz do problema. E olha, de verdade, tem que ser um terapeuta bom. Porque eu fiz por convênio, eu fiz, tá? Terapia, tá? Eu também tenho que fazer terapia. Eu fiz um tempo da minha vida por convênio. Era 30 minutos, cara. 30 minutos não dá, entendeu? Terapia tem que ter 1 hora tranquilo, 1h30, né? Se for 1h30. Se for 2 horas, tem que ser 2 horas, né? Eu já atendi pessoas 3 horas. 3 horas. Gilson, você cobrou mais? Não, eu só desmarquei os outros e não cobrei mais. Sabe por quê? Porque eu sei que existem coisas que são necessárias. É mais do que... Não é o dinheiro. É a solução de um problema, entende? Então você tem que buscar a solução do problema para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. Ó, a Rosilene falando, a linha do tempo foi uma faxina na alma. Chorei muito, a Rosilene. A Rosilene tá fazendo, Rosilene, sensacional. Ó, é o testemunho vivo. E hoje a gente entra na mentoria, às 21, tá, Rosilene? Eu vou mandar o link para vocês, tudo certinho, a gente vai falar aqui durante o dia. Fabiana, saudade de vocês. Beijo no coração. Ó, Rosilene entrou, ela fez investimento de 10 de 9,90 no Recomeçar. Esse método Recomeçar, ela tá falando, foi uma faxina. Quando ela entrou na linha do tempo, foi uma faxina na minha vida. De chorar, de chorar, de chorar, de chorar. Ela tem que fazer. Eu explico tudo muito bem detalhado nos vídeos, mas a mentoria é para quê? Para reforçar isso. Eu quero detalhes, eu quero que ela fale para mim. Eu quero que ela chore comigo. E que ninguém tá ali com a vida boa, não, entendeu? Ah, minha vida tá mil maravilha, eu tô aqui só para fazer uma reformulação. Todos nós temos coisas e vamos colocar isso para fora. E é uma oportunidade única de fazermos isso sem se expor para ninguém, mas fazendo isso para tirar essa coisa de dentro da nossa alma, arrancar mesmo assim, falar, cara, eu quero ser livre disso. E não tem nada a ver com religião, gente. Eu sou uma pessoa de muita fé, sou uma pessoa... Não sou religioso, né? Eu sou cristão, né? Já deu para ter ideia. Eu não sou religioso, eu sou cristão. Eu sou uma pessoa de muita fé. Você vai ver, ontem eu fiz uma palestra, um HTPC, que, para quem não sabe, é uma reunião de professores com gestores, com coordenadores, com diretores e tal, alinhando o sistema educacional, toda a gestão educacional, né, dos alunos e tudo. Isso acontece toda semana, 2 vezes por semana, provavelmente, para alinhar como que eles vão tratar naquela semana e tudo mais. E eu entro em alguns HTP de diversas escolas do Brasil inteiro, online, para ministrar ali para eles uma palestra, falar sobre o emocional e tudo mais. Quando eu sou convidado, eu entro. E eu entrei numa dessas, cara, a mulher tinha acabado de perder o pai, uma professora acabado de perder o pai por Covid. O que eu fiz? Cara, eu posso fazer uma oração se vocês me autorizarem. Esse é o momento. Eu quero fazer uma oração por ela. Eu quero que Deus passe um bálsamo na vida dele. Isso não tem a ver com religião, cara. Isso a gente pode ser aqui, ó, espírita, católico, evangélico, pode ser o que você quiser. Mas é o momento que alguém está precisando de uma cura na alma. E eu fui lá e fiz uma oração com ela, né? Ela está abraçada com o filho, uma cena de cortar o coração que ajudou muito. Então nessa hora a gente tem que pensar e dividir isso. Eu sou uma pessoa então de fé, mas eu sei que, como eu estou muito dentro da igreja, eu sei que tem coisas que não vai conseguir ser tratada ali. É necessário que seja tratada, porque se fosse tratado tudo dentro da igreja, por que pastor divorcia? Por que membros de igreja se divorcia? A oração não é forte o suficiente? O que está acontecendo então? Por que filhos de pastores e pastores se suicidam? Por que estão na casa de recuperação? Por que membros de igreja financeiramente não conseguem resolver sua vida? Por que pessoas estão no 2º, 3º, 4º casamentos e continuam com o mesmo problema? Se a igreja resolvesse, a religião resolvesse, estava resolvido aí. Mas não resolve. Existem coisas que precisam de especialistas. Assim como o pastor, como líder da igreja, não vai conseguir ajudar o filho de alguém numa matéria de reforço escolar porque ele não sabe fazer. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado. É necessário que se entenda isso para que se faça, como a Valdilene falou, um refrigério na alma. É importante que se faça isso para que essas coisas aconteçam, entendeu? O
Que bênção, também sou cristã. Se não fosse Deus, não estaria aqui mais. Pois é, Deus sustenta o nosso espiritual, a nossa vida, Ele conduz. Mas tem coisas que a gente precisa ser tratado. Por exemplo, o que acontece com crianças que são abusadas pelo padre? O que acontece com pessoas que são traídas? O que acontece? Você tem que recomeçar a sua vida. Abuso sexual, a cada 3 crianças, uma sofre abuso sexual. Como é que você vai tratar isso? Cara, e ontem, de verdade, eu preparando todas essas aulonas aqui para vocês, ontem de verdade sacudiu meu coração. Que vontade de voltar para a parte infantil. Quantas crianças não estão precisando, gente? Ontem, assim, sabe quando passa levemente na cabeça? Porque eu optei trabalhar com casais, né? E pessoas e tal. Mas, cara, quanta criança está precisando. E é tão gostoso. A gratidão da criança é diferente do adulto, né? O adulto, ele dá o dinheiro e acha que está tudo certo, que ele pagou, e a criança não. Ela vai lembrar de você pro resto da vida. Tem gente que me encontra, tem criança que me encontra, que me abraça, que me beija, fala, não, eu quero ficar. É muito louco isso, cara. Muito louco, porque você lida com... A matéria-prima é o coração, né? De alguém, né? Olha lá, nem tudo é espiritual, já fui religiosa, espiritualizava tudo, ver demônio na maçaneta, né? Quem tá aqui? Esdras, eu amo esse amigo, Esdras, ó, tava com saudade do Semi, né? Faz tempo que eu não vejo os comentários. Mas, gente, é isso aí, vou deixar vocês trabalharem, tá bom? Beijo no coração, vou lá também, tenho que correr bastante aí, muito trabalho. E quem tá no método Recomeçar, quem não tá, quiser entrar, dá tempo ainda hoje, clica aí no meu nome, vai lá, tem um link na bio, tem lá, falar comigo no WhatsApp, quer falar? Fale comigo no WhatsApp. Tem um outro link que está embaixo nessa janela, né? Tem lá, quero fazer parte do método, clica lá no método. Tudo isso através do link que tem na bio aí. Quero fazer parte do método Recomeçar, já faz agora, já vai lá, já parcela em 10 vezes, você vai ter o ano de acesso aí, sabe, totalmente engajado, e eu quero acrescentar cada dia mais. E hoje, só hoje na mentoria, vocês vão ver como é legal. Vamos trabalhar isso tudo. Isso vai ser super importante. Gilson, e se eu não gostar do método, você não vai ter ônus nenhum. Você vai ter 7 dias para você usufruir do método e vai falar, cara, eu não quero. Não gostei, não me agradou. Clica lá, manda um e-mail, já vai na hora. Todo investimento que você fez retorna para você, todo investimento de R$ 9,90 volta para você, né? E aí tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, isso que eu tô falando, isso aqui não é realmente para ganhar dinheiro. Você paga a plataforma, você paga o cara para deixar os vídeos no ar, você paga o acesso, você paga o cara para editar o vídeo, você paga o cara para as filmagens, você paga o cara para fazer a página, você paga paga uma série de coisas, isso é para custear mesmo as coisas, né? Então é isso, gente. Beijo no coração, que o seu dia seja maravilhoso, que você possa assim, se sentir abençoado com tudo que a gente tem falado aqui, que tenha alcançado você juntamente com seus filhos aí, que as dicas sirvam. A palavra-chave, eu dei ela uma vez só hoje, para que você fuce aí, comece a fuçar e encontre essa palavra-chave. Vai lá na caixinha e já a gente faz outro sorteio. Depois do almoço já vai estar lá, beleza? Então, gente, é isso. Dá para ver que o Justo quer mesmo ajudar. Vale a pena, gente. É um investimento em você. Obrigado, Rosilene. Eu fico muito feliz. Você vê, cara, que aqui é conteúdo em cima de conteúdo. Eu não venho aqui fazer videozinho de 1 minuto, não. A gente faz uma live aqui. Se tiver pergunta, a gente faz. E a gente aprende junto, né? É um valor simbólico, é simbólico mesmo, cara. É simbólico de verdade, porque R$10 você não faz nada, nada absolutamente. Se for comprar pão e leite no mercadinho, um saco de pão de forma custa R$6, certo? Você vai comprar 1 litro de leite que custa quase R$3. Deu 9, entendeu? É um saco de pão e um leite que você vai abrir mão aí, na verdade você vai investir na sua vida. Mas enfim, eu não vim falar do método, né, velho? É difícil não gostar desse homem de Deus. Ô, Cleoneide, obrigado, Cleoneide. Beijo no coração, melhoras aí. Gente, então eu quero deixar um beijo para cada um de vocês aqui. Amanhã
Tem live de novo e amanhã eu vou falar de tecnologia. Como que seu filho pode ser influenciado pela tecnologia. Vamos falar de nudes, vamos falar da família da década de 80, vamos falar da tecnologia, como ela é importante hoje, mas ela mal usada, o que acontece. Vou te ensinar a você descobrir por onde o seu marido e sua esposa anda, que dá para ver pelo celular, na verdade seus filhos, não quis dizer marido e esposa. Ninguém tem que vigiar ninguém, né? A Esdras mandou ali um presentinho. Obrigado, Esdras. Obrigado de coração. Mandou uma rosa. Eita, que benção. Então é isso, gente. Beijo no coração de todo mundo. Amanhã a gente tá junto de novo, tá? Valeu. E amanhã às 7h12 da manhã nos encontramos. Opa, chutei o pau da barraca. Das 7h12 da manhã nos encontramos de novo. Tamo junto. Valeu. Obrigado, gente.